fundamental dos cientistas que lidam com o cérebro é eles lidarem com o cérebro. É um erro, digamos assim, medicamente ingênuo. Um bom médico, já há muito tempo, aprendeu que lidar com o fígado não é lidar com o fígado, mas com o humano que está reclamando do fígado. Um bom médico, já há muito tempo, aprendeu que lidar com uma unha encravada não é lidar com uma unha encravada, mas é lidar com o ser humano que está reclamando de uma unha encravada. Se você particulariza partes do corpo por conta de uma imagem do corpo formada por uma narrativa chamada ciência, uma imagem que chama esta narrativa, é uma imagem desta narrativa chamada ciência, que nós falamos que ela se chama anatomia. Isto proporciona uma localização de partes específicas, mas o funcionamento desta imagem, ou do que ela representa, ela se dá pelo todo, pelo ser humano que está ali. Para você fazer com que um órgão funcione, você precisa toda uma maquinaria que imite o ambiente do órgão. Para você fazer com que um cérebro funcione, você precisa exatamente de toda uma maquinaria que imite o ser humano. E você não a tem. O cérebro é o cérebro no corpo. O chamado cérebro numa cuba sempre foi e será uma experiência imaginária. Não há como você ter um processador de informações como é o cérebro se você não tiver um conjunto onde ocorrem estas informações. Em outras palavras, querer tratar o cérebro como alguma coisa exterior ao corpo é uma ingenuidade médica e, digamos assim, um desvio filosófico. É só isso, gente. Mas o pessoal continua insistindo nisso. Então, o cérebro para lá, o cérebro para cá, o cérebro faz isso, o cérebro não sei o que tem, o cérebro não sei o que tem. E lá estamos diante de vários cientistas que acham que descobriram coisas fantásticas sobre o tal de cérebro. Alguns até não entendem o que é o eu e o sujeito e a subjetividade. Não sabem a diferença dessas palavras e começam a substituí-las pelo cérebro. O que é um erro filosófico, não é uma ingenuidade médica. O mais interessante, gente, é que essas pessoas agora elas inventaram de se dividirem entre os que idolatram a produção de uma inteligência artificial e aqueles que passaram a menosprezar a tal inteligência artificial. Eles oscilaram agora, né? Já tem quase dois grupos. Num primeiro momento, a inteligência artificial iria dominar o mundo. Agora, no segundo momento, aparecem os críticos dizendo que a inteligência artificial não é nada. Nenhuma coisa
nem outra, gente. Ambos os lados padecem dos erros que eu apontei antes. Não sabem o que é subjetividade, sujeito e eu. E não sabem que sem o corpo, uma parte do corpo não é nada. O artigo da Suzana Herculano na Folha de São Paulo hoje está dentro desse quadro de erros. Ela agora descobriu, que o ChatGPT dá respostas fantasiosas, erradas. Ou não sei. Porque ela descobriu que o ChatGPT aponta ela casada com outro homem que não o marido dela. Um colega. Diz ela que o ChatGPT errou. Ele errou. Bem, o certo é, gente, que se você tiver uma montanha de dados, como é o Big Data, e se você colocar esta montanha de dados para ser treinada de modo que a probabilidade de sequências de palavras formar frases se aproximem da nossa linguagem, no limite, você vai conseguir fazer com que um texto produzido pela inteligência artificial tenha menos erros de informação do que um texto produzido pela inteligência natural. Porque nós, quando passamos uma informação pela linguagem, pelo texto, nós podemos errar. A mesma coisa, a inteligência artificial, quando passa uma mensagem por um texto, ela também pode errar. O erro dela é um erro de probabilidade. O erro nosso é um erro de informação ou de formação ruim. A origem dos erros são diferentes, mas em termos de erro, a chamada inteligência artificial pode produzir um texto com menos informação errada do que o nosso texto. No limite, ela bem treinada, ela pode nos superar em termos de informação. E mais do que isso, no limite, ela pode fazer o que ela já vem fazendo. Dependendo do tipo de texto que ela nos fornece, não há nem possibilidade de competição. Por exemplo, em cálculo, ela lida com dados que nós não conseguimos lidar, com quantidade de dados. Então, essa história de que o ChatGPT ou qualquer tipo de coisa parecida não vai substituir o humano com um grau de acerto maior do que o humano, não vai, isso é bobagem, ele vai, já está ocorrendo. Até porque não é necessário ele produzir um texto. Na maioria das vezes, ele pode fazer uma comunicação de máquina com máquina, produzindo o quê? Apenas sinais. Na maioria das vezes pode surgir a subjetividade maquínica, que é uma rede, uma teia em que a máquina e o homem se fundem, cada um fazendo um papel de algoritmo, ou de pontos num grande algoritmo. Ou seja, o homem pode funcionar tranquilamente na base de sinais, onde ele não pergunta o significado e nem sabe. E essa é a subjetividade maquínica.
Portanto, essa história do chat GPT errar. Primeiro o chat GPT é popular. Se você pegar as versões pagas, ele melhora assustadoramente e passa a desempenhar um papel onde você não vai conseguir discernir se ele é inteligência natural ou artificial. E segundo, no ritmo de treinamento que ele está, mesmo as versões populares daqui a pouco já não vão conter tantos erros. Qual a diferença, portanto? A diferença está no conceito de saber. Nós sempre acreditamos que o saber humano vem acoplado a um saber do saber, ou seja, há uma consciência. Eu sei, e todas vezes que eu sei alguma coisa, ao mesmo tempo acompanhando esse saber, há um outro que é eu sei que sei. O saber da máquina, ele não é um saber que você possa dizer que ela sabe. Muito menos ele é um saber que sabe que sabe. Ele é apenas o quê? É um sabe entre aspas, porque ele acertou que uma palavra vem depois da outra no nosso discurso, então ele copia. E por probabilidade, ele diz, bom, Paulo é professor. Todas as vezes que aparecer Paulo, ele vai pôr não professor, mas a palavra aumenta muito na probabilidade. Professor diminui, porque Paulo pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser bom, pode ser alto. Mas o esse aparece muito. Então a probabilidade de, seguido um nome, aparecer um e já começar uma frase, a algoritmização pega rápido. Depois, por probabilidade, inclusão e exclusão, ele vai montando o resto da frase. Se o universo vocabular de uma população é pequeno, a máquina de probabilidade de pôr essas palavras numa sequência que se pareça com uma linguagem é muito rápida. Portanto, se nós alimentarmos esta maquinaria toda da internet através do senso comum, cujo universo vocabular é pequeno, rapidamente a máquina vai estar reproduzindo este universo vocabular na sequência correta e vai acertar, na maioria das vezes, o texto requisitado. É só isso. É por isso que o senso comum, sendo conservador e sendo pobre, ele obtém desta maquinaria respostas mais certeiras. E é por isso que o senso comum dá grande valor para essas respostas. E se ele pergunta coisas que ele pode perguntar para o horóscopo, que são coisas bem genéricas, essa maquinaria responde dentro do quadro do horóscopo, com coisas bem genéricas. E você respondendo com coisas bem genéricas, você satisfaz muito o senso comum. De modo que você pode ter conselheiros, que são as maquinarias. Como você lê o horóscopo, você pode ler esses conselheiros que são máquinas. Então, tudo depende, gente, de como a humanidade vai continuar educando os seus filhos, com um universo vocabular pequeno ou com um universo vocabular infinito. Se ela educar as crianças pela máquina, rapidamente a máquina vai ser capaz de produzir linguagens certeiras. A diferença é claro que uma criança que aprende a linguagem pela máquina perde
aquilo que é de fato a linguagem, que ela é uma sinfonia, ela é a execução de uma arte. Falar é como tocar piano, ou como cantar, ou como dançar. É a execução de uma arte. Essa execução, ela só pode ser feita pelo humano. A reprodução dessa execução, por probabilidade, sempre a empobrecerá. E será outro tipo de execução. A máquina que toca piano não consegue tocar como o pianista. Não sei se bem ou mal, mas não toca como ele. Ele toca única e exclusivamente. É um evento contingente e singular. Ele terminou, não tem mais. É a mesma coisa que a fala humana. Terminada esta minha fala, não há mais a possibilidade de eu mesmo ou outra pessoa reproduzir esta fala ou a máquina reproduzir. O que ela faz é reproduzir um som, mas não a fala. A fala ocorreu agora e não vai ocorrer mais. É como o beijo, é contingente e singular. A máquina não, ela tenta transformar isso que é contingente e singular na possibilidade de ser feito várias vezes. Ela monta uma probabilidade, faz um texto que responde a você e depois ela responde novamente àquela pergunta e talvez a outra com o mesmo texto. Esta é a sua pobreza. Mas se você é pobre, esta pobreza se adequa perfeitamente ao que você precisa. Então, uma humanidade com um universo vocabular pequeno e com uma requisição afetiva diminuta pode completamente se nutrir de uma máquina com afetividade zero e um universo vocabular pequeno que tende a ser maior do que o do senso comum, mas reproduzindo o senso comum. É por isso, gente, que as chamadas bolhas ocorrem na internet agora e vão ocorrer muito mais. Porque a máquina devolve para você aquilo que você pensa que você é, a partir da informação dela. Ela devolve para você mesmo como indivíduo, ou seja, como aquele que entrou, fez perguntas, deixou um rastro, formou uma personalidade empobrecida, ou seja, uma caricatura, 1, 2, 3, 4, 5, conforme as senhas que você tem na internet, e ela devolve essas figuras, essas silhuetas para você. Você escolhe qual você é ou você assume todas. Então você é individuado a partir da maquinaria da internet. Você recebe identidades que são, na verdade, partes de você, mas partes caricaturizadas de você, porque elas reproduzem aquele rastro inicial que você deixou. É claro que um programa bem feito pode diminuir o número de rastros e pegar 4, 3, 5 rastros mais comuns e devolver para você, e você acreditar que aquilo é você, que é o melhor retrato seu, que é o melhor dos seus espelhos. É o espelho da rainha amada e Branca de Neve, que sempre respondia para ela aquilo que ela queria e que de fato era uma verdade, até que aparece a própria Branca de Neve. E é exatamente isto que está, né, na discussão do capitalismo 4.0, principalmente no final. Com este tipo de discussão, gente,
você consegue não cair nos erros da Suzana Herculano, na Folha de São Paulo, que aliás são erros que já estão se tornando uma rotina dos artigos dela. Não faça isso. Não se transforme nisso. O livro está aqui. Vamos estudar. Daqui a pouco a gente volta. Pega o livro aí pra mim, coruja. Cadê o livro? Cadê o livro?